Seja bem-vindo aqui no canal. Hoje nós vamos tratar de um evento, de um acontecimento marcante para a história da Igreja. Isso se deu no dia 7 de março de 321. Nesse dia, o imperador Constantino ele decretou que todos os seus súditos do império eles deveriam ter uma consideração especial com o dia do sol. Ele então fez um decreto onde deveria haver abstinência do trabalho nesse dia do sol. Esse decreto foi religioso ou foi um decreto meramente civil? Alguns rejeitam a ideia de que tenha sido um decreto religioso. Porém, nós não podemos pensar assim. Constantino, em hipótese, havia se convertido no ano 312, há 9 anos, portanto. Por outro lado, ainda que haja dúvidas sobre essa conversão, porque ele só se batizou no leito de morte por um bispo ariano, Eusébio de Nicomédia, o fato é que, durante sua vida, ele teve uma participação intensa na vida da igreja. Ele convocou o concílio de Nicéia, ele fez esse decreto ao qual nós estamos tratando, ele resolveu a questão existente ali na África do Norte dos caídos, do donatismo e muitas outras situações. Ele, por exemplo, ele prestigiou o clero cristão. Os bispos, na época, passaram a se deslocar para suas reuniões pelo correio romano. Eles já não pagavam impostos, eles então receberam donativos. Constantino construiu inúmeras igrejas, principalmente na Terra Santa, mas também eles, muitas vezes os cristãos se apossaram das basílicas romanas. Então nós tivemos uma série de eventos onde a igreja de perseguida passou a ser uma igreja próspera, financeiramente falando. Se nós levarmos em conta tudo isso, nós podemos até não dizer que ele se converteu antes da sua morte, ou no seu batismo, no leito de morte, mas nós sabemos que ele teve um grande interesse no cristianismo. A mãe dele, a Helena, era cristã, então havia essa questão toda ali. Por outro lado, alguns dizem o seguinte: não, Constantino ele tinha interesse no cristianismo porque o cristianismo já era uma força poderosa, uma força social, religiosa poderosa dentro do império. E o decreto de 321 nada mais foi do que uma tentativa de harmonização entre pagãos e cristãos. Por que tentativa de harmonização? Porque o dia do sol era o dia dos pagãos, da religião pagã. Era o dia que eles realmente cultuavam o grande deus deles, o sol. Por outro lado, boa parte dos cristãos, talvez a maioria, nós não sabemos, já guardava o domingo. A guarda do domingo, por assim dizer, ela não começa com uma substituição para o dia de sábado. Durante os primeiros séculos, os cristãos comemoravam no sábado um dia de jejum e no domingo uma festa de alegria pela ressurreição de Cristo. E nós vemos isso em testemunhos como de Justino de Roma, Inácio de Antioquia. É atribuída a Inácio uma carta aos Magnésios, e há dúvidas sobre a autoria dessa carta, mas na carta, seja por Inácio de Antioquia ou outro Inácio, o fato é que o autor testemunha de que já se procurava, já havia essa festa no domingo, esse culto prestado no domingo. E, inclusive, Inácio mesmo diz que ali eles comemoravam o dia do Senhor. Justino de Roma também, escrevendo, ele vai narrar claramente que em Roma, onde ele habitava, ele generaliza, mas nós sabemos que o fato crucial desse comportamento estava ali em Roma.
Tertuliano, no terceiro século, vai falar também dessa confusão que havia. E nós nos perguntamos, diante de tudo isso, por que se guardava o sábado e o domingo, ou se guardava o domingo? O fato é que há algumas razões para essa mudança no meio do cristianismo. No final do primeiro século, ali, 96, nós tivemos uma perseguição, a perseguição de Domiciano. Só que essa perseguição era destinada, na verdade, aos judeus. Mas, na época, no primeiro século, nenhuma autoridade romana, nenhum romano, fazia grande distinção entre cristão e judeu. Então, o fato é que, se a perseguição foi dirigida aos judeus, mas os cristãos sofreram juntos, houve um momento em que os cristãos começam a se afastar, inclusive, da aparência do judaísmo. A questão dos judaizantes que nós temos aí aparece na Bíblia, porque domingo não aparece na Bíblia, guarda do primeiro dia da semana não aparece na Bíblia, mas a questão dos judaizantes, nós vemos que esse problema já vinha de longe. Então chega no segundo século, os cristãos começam a rejeitar tudo aquilo que poderia torná-los parecidos aos judeus. E daí, consequentemente, foram outros autores dizem o seguinte, também autores que dizem o seguinte, que como os cristãos eram muito vulneráveis, eles eram servos, era a classe baixa. No segundo século eram pobres, escravos, servos, que era a maioria dos cristãos. Nesse período, havia uma pressão muito grande. E o dia do sol era um dia de festa romana e as pessoas se sentiam, vamos dizer, meio na obrigação de participar disso tudo. E então essa vulnerabilidade dos cristãos, somada ao desejo de se apartar do judaísmo de forma ostensiva, vai tornando possível essa união. Essa inimizade com os judeus, ela é muito bem tratada na carta a Trifão, diálogo com Trifão. E ali o autor vai dizer de toda a mágoa, de todo o descontentamento, de toda a diferença que ele tinha com os judeus. Então, é mais uma razão. Voltando a Constantino, Constantino então faz o decreto, no dia 7 de março de 321, e esse decreto, evidentemente, tem uma conotação religiosa. Nós não podemos dizer que é apenas um decreto, como um decreto normal, um feriado, não. É um decreto com conotação religiosa, que Constantino ou fez com essa conotação, ou politicamente ele procurou um meio de unir, de congregar cristãos e pagãos numa mesma festa, sem adentrar a questão do comportamento, da doutrina cristã na Bíblia. Nós estamos tratando apenas da história e dessa data. O fato é que, com esse decreto, aqueles que guardavam o domingo, que davam preferência ao domingo na igreja cristã, porque é evidente que quando Constantino se converte, uma grande massa entra na igreja, se torna cristã. Se torna cristã. Justo Gonzalez, inclusive, diz o seguinte, olha, havia muita gente se convertendo e não havia quem catequizasse. Então, diante disso, a partir do decreto, aqueles que guardavam o domingo, que eram partidários do domingo, que era maciçamente na igreja ocidental Roma, porque na igreja oriental Constantinopla ainda havia muita gente guardando o sábado. Então, a partir daí, se tem a ideia nítida que a igreja vai guardar o domingo. Por um decreto, vai guardar o domingo. O imperador cristão, a maioria ali em volta, já querendo guardar o domingo. Um decreto romano para que se guardasse o domingo, o dia do sol. Pois bem, quando nós chegamos no ano 364, lá na Igreja Oriental, na cidade de Laodiceia, reúnem-se 32 bispos. E esses 32 bispos ali reunidos, eles tomam uma série de decisões. No cânon 29, esses bispos vão dizer o seguinte, que o dia de guarda é o domingo, que aqueles judaizantes que insistirem em guardar o sábado devem ser antematizados
pela Igreja, por Cristo. É a expressão que está ali no cânon 29. Então, a partir daí é evidente que alguém pode dizer, bom, mas esse concílio foi na Igreja Oriental, 32 dias, que importância há nesse concílio, nessa situação? O fato é o seguinte, o que esse concílio decidiu, apesar de que foi feito lá por 32 bispos do Oriente, as decisões que eles tomaram foram incorporadas pela Igreja e elas persistem aí até hoje. Então, nós temos agora um quadro do que aconteceu com a conversão de Constantino, ou com a admissão de Constantino dizendo-se cristão, porque na verdade só foi batizado no leito de morte pelo bispo Eusébio de Nicomédia. O fato é que houve uma grande mudança na igreja. E uma das grandes mudanças é que a igreja realmente, a partir dali, toma oficialmente um partido através de um decreto imperial romano de que o dia de guarda, preferencialmente, deveria ser agora o domingo, que redundou depois em reações como nós vimos aí do Concílio de Laodiceia. Feito isso, fica o registro histórico dessa data de 1700 anos atrás, que definiu essa situação e cuja polêmica ainda reverbera nos nossos dias em pleno século XXI. Feito isso, um abraço. Se inscreva aí no canal, é muito importante para mim e para esse projeto que eu estou desenvolvendo aqui. Até o próximo.